Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br. Chapecó Notícias. Estamos recebendo aqui o administrador, né, do HRO, Hospital Regional do Oeste, que é o Osmar Arcanjo de Oliveira. Tudo bem, Osmar? Bom dia. Bom dia, Fábio. É um prazer estar aqui no teu programa, acompanhando aqui o nosso assessor jurídico, Paulo Gilberto, para conversar um pouco com teus radiovintes sobre o nosso HRO. Isso aí, nós já conversamos em outras oportunidades, falando mais sobre economia e questões, né, do nosso Brasil em nível internacional. Perfeito. Paulo Winkler, que é o assessor jurídico, está aqui também conosco. Tudo bem, Paulo? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, senhores ouvintes. Bom, nós temos o nosso HRO, Hospital Regional do Oeste, aqui em Chapecó, funcionando desde a década de 80, né? São 86, anos, 30 de outubro de 1906. Quem levou esses hospitais regionais para diversas regiões do estado foi ainda o Esperidião Amin, sim, né? Sim. E aí nós temos, então, esse trabalho desenvolvido, são 30 anos, vamos para 31 agora, né? De hospital regional aqui em Chapecó. Temos a estrutura sendo ampliada, afinal de contas, essa nova ala aí do hospital regional, construída com os recursos do Estado, né? Já tivemos aqui várias ações envolvendo, né, essa ampliação do hospital regional, ou novo hospital, como alguns chamam, né? A inauguração fica para quando? Entra em funcionamento nesse ano de 2017 ou vamos para 2018? Fábio, a expectativa nossa é que conseguisse 2017 o governo botar em funcionamento, né? Mas a expectativa que nós temos recebido é que seria até 2018, né? Uhum. A obra física, Fábio, deverá terminar agora no mês de abril, né? Final de março, início de abril, deverá ser concluída, tá? Está sendo feita a interligação dos dois prédios, né? Que até então não tinha sido feita ainda, né? E nós temos já um convênio com a Secretaria de Estado da Saúde para fazermos a aquisição dos mobiliários, né? Nós estamos com o edital de licitação praticamente pronto, tá? São em torno de R$1.600.000 para se imobiliar todo a ala nova, né? O bloco M, como é conhecido por nós. Que não é só construir, né? Eu sempre digo que o construir é o mais fácil, né? Sim. E de material e de equipamentos necessários para funcionar, Fábio, nós já orçamos para o estado de Santa Catarina e ele ficará em torno de 29 milhões. Uhum. Tá? E com isso, né, a obra deverá girar em torno de 27 a 30, tá? Com mais os 30 do mobiliário, dos equipamentos e materiais, ela deverá ficar em torno de 60 milhões de reais. Isso é o custo físico, né, da construção. Essa é a parte mais fácil, né? Porque se nós gastamos, se o orçamento do hospital hoje é em torno de 100, 120 milhões para manutenção ao longo do ano, se vai aumentar em 60% a capacidade, é mais ou menos esse valor que vai por ano para manter. E aí mantém como? Mantém com recursos aí que basicamente do Estado e da União? Basicamente, Fábio, nós vamos fazer um novo credenciamento junto ao Ministério da Saúde, aí a atribuição da gestão plena de Chapecó, né, que passa desde o Conselho Municipal de Saúde até a Comissão Intergestora Bipartite e vai até Brasília, tá, onde você credencia novos leitos, né. Nós temos lá na nova estrutura, nós temos em torno de 37 leitos novos de UTI, sendo 20 adultos, 10 pediátricos e 7 cardiológicos, tá. Então, esses leitos têm que ser credenciados. O SUS prevê um valor por leito, né. Temos também a parte do centro cirúrgico, né? Então tem que ser ampliado o teto, novas cirurgias, tanto de ortopedia, neurocirurgia geral, de um modo geral assim, vai aumentar. São 9 salas num bloco e teremos uma ala exclusiva para a parte de vascular, tá? Onde entra a neuro, a cardiologia e a vascular em si, tá? Essa nova ala conta com 3 salas cirúrgicas grandes e amplas, tá?
modernas, e que vai propiciar que o hospital possa ver todo o tipo de procedimento de alta complexidade. Que o maior problema hoje, Fábio, é o espaço no bloco cirúrgico. Nós temos muito mais que 100 cirurgiões hoje atuando dentro do hospital, né? No total, em algumas áreas ele deverá ultrapassar 2, 3 equipes, tá? E isso faz com que no hospital jornal o cirurgião tenha dificuldade em agendar procedimentos no bloco em razão da quantidade de colegas que também utilizam. Então isso fará com que a parte da vascular tenha uma ala exclusiva, né, onde será feitos os procedimentos específicos da área. Isso vai fazer com que o próprio bloco novo também fique mais tranquilo o agendamento, né, tá, propiciando então maior. Isto, Fábio, e além disso nós temos também uma nova setor de farmácia, tá, onde envolve basicamente uma ampliação do setor de quimioterapia, tá, onde nós temos as capelas de fluxo laminar que vão fazer o preparo do quimioterápico, serão 2, né. Teremos um almoxarifado também na farmácia, uma nova estrutura de laboratório, também que o hospital cresce e precisa de exames complementares, né. E por fim, no 7º e 8º andares, está previsto então uma ala exclusiva para quimioterapia, né, que é aquela quimio de curta permanência, a pessoa faz e vai para casa, e teremos um andar também da quimioterapia, aí seria daquela de longa permanência, onde a pessoa fica 1 dia ou 2 internados. Certo. Bom, a equipe, o quadro de pessoal aumenta na mesma proporção dos investimentos que serão necessários para manter essa estrutura? Obrigatoriamente nós teremos que aumentar o quadro de pessoal para essa nova etapa, né? Essa nova área que será aberta. Consequentemente, é aí que os recursos de custeio terão que aumentar, né? Tendo em vista que o que o SUS em si paga por procedimento é abaixo dos custos que tem, né? Então, o SUS hoje, isso é dados da Federação dos Hospitais e da Confederação dos Hospitais, o SUS hoje, o custo que o SUS paga é 60% do custo, de 50% a 60% do custo. Então, terá que ser buscado junto ao governo do Estado, junto ao gestor pleno de saúde, recurso para complementar esse valor que falta. E aí, além de ter uma tabela defasada, ainda tem o problema do atraso, que geralmente ocorre, né? E claro que não é só para Chapecó isso, mas é uma situação bem complicada, né? Em si não é atraso, sabe? O que acontece? O problema do Sistema Único de Saúde é que tem um teto para atendimento, né? Hoje, por exemplo... Só que o teto não atende a demanda, Só que o teto não atende a demanda. O que acontece na maior parte dos hospitais? Na maior parte dos hospitais, os hospitais atendem só o teto. Aí quem sofre é a população. Aqui em Chapecó, por determinação da diretoria, é atendido mais do que o teto. Nós atendemos dentro da nossa capacidade instalada. Isso, consequentemente, leva a atender mais do que o teto. Atendendo mais do que o teto, não se recebe esses valores, depois tem que buscar junto ao governo, ao governo do Estado e junto ao Fundo Nacional de Saúde, que é onde está o grande bolo de recursos para atendimento do SUS. E buscar esse valor extra-teto, que é o que demora, que é o complicado, e aumentar é mais complicado ainda. E demora bastante, né? Demora bastante. Porque essa demora pode inviabilizar um estabelecimento de saúde, né? Pode inviabilizar? Não, inviabiliza. Ou seja, a maior parte dos hospitais, se você pegar do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, você vai ver hospitais que estão economicamente inviáveis, né? E, economicamente inviáveis porque não tem os recursos, tem recursos até para receber, mas acabaram com o seu fluxo de caixa, acabaram se endividando na expectativa que iriam receber esses recursos e acabam não recebendo. Qual é que é o diferencial aqui de Chapecó? A diretoria do hospital e o conselho do hospital, nas pessoas dos seus presidentes, seu Severino e seu Gelson Dalla Costa, eles buscam mecanismo e buscam formas de complementar esses recursos para que o hospital possa garantir o atendimento da maior parte da população. A época mais difícil é quando? Do ano?
A época mais difícil do ano geralmente é na virada do ano para o início do ano, de dezembro até fevereiro, março, que são as épocas mais complexas de qualquer hospital. Mas hoje a situação do nosso hospital regional, e a gente fala não só do regional, né, mas nós temos aí o Hospital da Criança, temos também dentro dessa área de atuação da associação o Hospital de Coronel Freitas, né? Qual é a situação hoje? Ela é mais tranquila do que em anos anteriores? Olha, eu vou lhes dizer aquilo que eu vivenciei em outros hospitais, né? Não é uma situação tranquila, né? Mas é uma situação administrável, né? Em outros hospitais, eu tenho outros colegas que administram hospitais, que são gestores de hospitais em diversos locais, o desafio deles certamente é bem maior do que o nosso. Aqui o envolvimento da classe política, o envolvimento da sociedade organizada, ele faz com que a gente consiga superar os grandes obstáculos. O peso da gestão não fica em cima de quem está administrando, de quem está fazendo a gestão. O nosso foco é fazer efetivamente a gestão dos recursos disponíveis, e quem busca os recursos extras para que se possa completar a renda os diretores, as pessoas que voluntariamente fazem esse trabalho para que a população tenha um atendimento melhor. E aí nós temos, claro, um fator complicador, um fator que complica um pouco nesse ano, nesse começo de 2017, que é o indeferimento do certificado de filantropia, né? O recurso já deu entrada, Paulo, ontem? Sim, provavelmente hoje, Fábio, deva estar protocolado. Semana passada você esteve em Brasília tratando disso, né? Sim, nós fizemos o recurso. Então vamos recuperar aqui, porque nós já falamos, eu sei que vocês estiveram aqui também no sábado, falando um pouco a respeito, mas o que é o certificado de filantropia? Tá, Fábio, o certificado de filantropia, ele é uma certificação às entidades privadas, tá, que fazem o papel do poder público. No caso, a associação para administrar serviço de saúde. E, em função disso, então a lei dá alguns benefícios, como, por exemplo, o principal deles é a isenção da cota patronal. Ou seja, aquela contribuição do empregador, por ser filantrópico, a entidade fica isenta do recolhimento. Tá? Desde que pegue esse recurso e aplique na atividade fim, no caso da associação, na própria saúde. O valor chega a quanto? Tá. Hoje, em termos de valores, em torno de 4 a 5 milhões por ano, tá? Corresponde à cota patronal da associação. Tá? Em torno de 1.000 funcionários entre os 3 estabelecimentos. Tá? Então, esse valor a associação aplica dentro da própria estrutura do Hospital Regional, agora também do Hospital da Criança e do Hospital de Coronel, melhorando a qualidade da estrutura para que se aumente também e melhore a questão do atendimento. Tá? Esse é um dos principais requisitos, digamos, além de que você pode importar equipamentos, materiais com isenção de tributos, que também é importante. Eu até comentava, se você compra um tomógrafo, por exemplo, como nós adquirimos 1.700.000, tá? Se você botar os encargos, representa quase 50% a mais de tributos. Tá? Então, numa condição normal, você teria que recolher esses tributos. Tá? A importância se dá também na questão do repasse de recursos através de convênios, como o caso, por exemplo, das emendas parlamentares. Tá? Por ser entidade filantrópica. Se não tiver filantropia, nós temos também, não recebe emenda parlamentar? Não que não receba. Digamos assim, todo o deputado, o senador, pela nova forma, além das emendas impositivas, que são específicas para a área da saúde, ele também tem outras emendas que ele pode apresentar. Tá? Nós temos sido beneficiados, de um modo geral, por todos os partidos, com emendas para o hospital. Poderia mandar para qualquer outro órgão, seja prefeitura ou órgãos vinculados ao poder público, né? Mas no caso da associação tem sido importante, e uma das características justamente é a condição da entidade filantrópica que nos permite receber essas emendas. Certo. E aí tem a questão também de atendimento SUS, né? Sim. A lei, Fábio, prevê que 60% dos atendimentos que se faça na área de saúde tem que ser gratuito, no caso do SUS. Tá? Qual é o percentual aqui hoje? Nós aqui ficamos próximos dos 90%, entre os dois. E aí tem uma dúvida que as pessoas têm, porque o hospital, claro que quem gerencia o hospital é a associação, né? Mas a gente fala aqui, atendimento SUS, para ter filantropia, tem que ser no mínimo 60%. A HRO hoje atende 90% SUS, né? Mas as pessoas não entendem, e vamos explicar
ou tentar explicar aqui como que funciona, porque se 90% é SUS, 10% então é particular. Mas como que tem os convênios, ter, né, Fábio? Pois é. Na verdade, assim, ó, Fábio... Como funciona isso para que as pessoas possam entender, né? Porque tem sempre uma reclamação, né? Eu vou te dar dois exemplos, Fábio. Bem aquela simples. coisa assim, quando Perfeito. é SUS, daí atendem de qualquer jeito, né? Quando não é, daí diferente, né? Eu vou te dar dois exemplos. Nós temos dentro de Santa Catarina, especificamente, nós temos o plano do governo de saúde que chama EC Saúde. Tá? Isso é um convênio. O pessoal, ou seja, não é SUS. Não é SUS. Se a pessoa for entendida pelo SUS, tá? Provavelmente o que ocorre é que o Ministério da Saúde, quando processa lá em Brasília esse atendimento dessa pessoa, ele vai cobrar do plano de saúde o custo que essa pessoa deu ao sistema. Certo. Por quê? Porque ele tem um plano de saúde e deveria ter sido atendido pelo plano dele. Tá? Então há previsão nesse sentido. Nós temos, por exemplo, a própria BRF, também tem convênio, a antiga Sadia, né? Sempre teve convênio. Nós temos a própria estrutura do município de Chapecó, né? O Fundo Municipal da Assistência dos Funcionários, ali, dos funcionários, também é credenciado a nós. Nós temos outros inúmeros pequenos convênios. Tá? Então, esse pessoal também é atendido. Tá? Então, e aí entra nesses 10%. Exatamente, entra nesses 10%. Tá? Tanto é, Fábio, que para um credenciamento, por exemplo, de UTI, se você apresentar ao Ministério 10 leitos para ser credenciados pelo SUS, ele vai credenciar 8. Porque 2 ele entende que tem que ficar reservado para convênios particulares que seja. Tá? Certo. Entendeu? Então, é nesse sentido que se fala. Como é que se calcula isso? Bom, de tudo que você atende no mês, vamos dizer, faz 1.000 internações, 600 internações terão que ser feitas pelo SUS, que vai dar o percentual de 60%. Certo. Então, se nós fizermos 1.000 internações, hoje está girando em torno de 850 internações SUS. Quase batendo nesses 90%. E aí, lá no pronto-socorro, se nós fizermos 1.000 atendimentos pelo SUS, está dando 920, mais ou menos, pelo SUS. Tá? Então, somando um pelo outro, nós ficamos numa média acima de 80%. Certo. Tá? Enquanto que a lei nos diz 60%. Então, se o hospital atendesse apenas o que está previsto em lei, ele estaria mantendo a filantropia e poderia, digamos, buscar outros atendimentos particulares, convênios, para equilibrar a questão financeira. Tá? Mas isso, hoje, no Hospital Regional não ocorre. Porque o Conselho do Hospital e a diretoria, eles entendem que não pode se baixar desse percentual, porque se baixar, a população vai ser prejudicada. E não é o subjetivo da associação. A gente está falando não só de Chapecó, né? Exatamente. Nós somos referência hoje, Fábio. Assim como a questão das extrateto. Se chegasse naquele limite, poderia encerrar o atendimento. Olha, eu vou te dar um exemplo. Oncologia. A média mês de faturamento da oncologia, ela ultrapassa R$700 mil. O teto é R$400 mil. O hospital produz quase a mesma quantidade de extra-teto do teto. Tá? Esse valor a associação apresenta para o gestor, tá? Ele processa, ele paga o teto financeiro, que é o que ele recebe de Brasília, e o restante, o extra-teto, aguarda. Aguarda o quê? Aguarda que Brasília faça um encontro e contas com o Estado, faça o pagamento para o Estado de Santa Catarina, e o Estado repassa para a gestão de Chapecó, que pagará o prestador. Até então, né, quando não houver esse encontro e contas, nós ficamos aguardando. Tá? Isso até meados de 2011 ou 12, nós estávamos conseguindo receber isso com 3, 4 meses, né, porque a lei diz isso, que a cada 90 dias o gestor deverá sentar com o prestador, né, para rever os tetos financeiros. Né? Isso não tem ocorrido. Tá? Não tem ocorrido por quê? Porque a União Federal não tem mais feito esse encontro e contas com os estados. E, consequentemente, os estados, na crise financeira, também não têm sentado com os gestores e, por consequência, nós que estamos lá no final da fila também não recebemos. Então, hoje nós temos a produção significativa de extrateto para ser paga. Agora, o certificado de filantropia ele foi indeferido, né? Mas vocês buscam a renovação, Fábio, assim, para o pessoal entender. Ou não foi renovado? Não, exatamente. Ó, você entender, nós somos filantrópicos desde 2004. Certo. Renovamos 2007, 2011, 2014 até 2017. Certo. Tá? Nós encaminhamos o pedido de renovação. A lei estabelece alguns critérios para você ser entidade filantrópica. Nós entendemos todos. Tá? Aí a pessoa, o que aconteceu de diferente nisso? De 2014 para 2016, nós criamos 2 filiais, tá? Que foi o Hospital de Coronel Freitas e o Hospital
a administração do Hospital da Criança. Então, quando você faz a análise da filantropia, você faz da matriz e de suas filiais. Tá? E aí, dentro dessa análise que foi feita lá em Brasília, pelo órgão chamado DECEBAS, que se chama, que é o Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social da área de saúde, a pessoa que analisou entendeu que faltava 2 documentos. Um era o convênio de administração do Hospital Augusta Miller Bonner, que é o Hospital da Criança. Que é o Hospital da Criança, tá? E o outro faltava no sistema as informações, tá? Que davam, digamos, o aval do atendimento 60%. Como é que é baseado isso? Porque o Hospital da Criança surgiu como um hospital municipal? Sim, ele é um hospital municipal. Sim, né? Mas hoje ele é regional em função da, digamos assim, da característica dele. Hoje nós atendemos 60% dos pacientes de Chapecó e estamos acima de 40% de crianças da região. Hoje ele já tornou-se um hospital de referência regional. Então essa pessoa analisar isso... Então esses dados que faltaram. Exato. Aí então o que aconteceu? Em função disso, ela deu parecer pelo indeferimento do pedido de renovação. Isso foi publicado numa portaria, né, dizendo que estava indeferido o pedido de renovação, e aí a própria lei prevê que em 30 dias se faça o recurso. Tá? Que esse recurso vai, num primeiro momento, para a pessoa superior, no caso seria o secretário de Atenção à Saúde, tá? Em Brasília, no próprio Ministério, e caso ainda fosse mantido em deferimento, caberia um recurso ao ministro da Saúde. Tá? Então, o que nós fizemos? Nós fomos a Brasília. A associação foi a Brasília, através de uma audiência, que foi marcada, então, pelo Dr. Valdir Colato, nós fomos até a esse órgão. Lá chegando, Fábio, fomos recebidos pela diretora desse serviço, que é a doutora Maria Vitória, onde eu demonstrei para ela, né, especificamente sobre esses 2 índices, que estava no processo. O convênio que está publicado, ele tá baseado numa lei municipal, onde nós temos a administração do hospital, juntamente com a Fundeste, tá? É uma lei anterior. Demonstrei que o convênio, dentro do próprio convênio, tem cláusulas que diz que o hospital tem que prestar 70%, no mínimo 70% dos atendimentos ao SUS, deverá fazer atendimentos de urgência, emergência, critérios de internação. Eu demonstrei para elas, olha, o convênio ao qual vocês se referem que não está aqui, está aqui. Está dentro do próprio processo. Mas eu estou lhe apresentando, vou juntar novamente esse documento para que seja reanalisado. Aí, em relação à famosa informação, tá? Eu peguei, antes de sair de Chapecó, uma declaração do gestor de Chapecó dizendo que os dados foram enviados. Tá? E cheguei lá e mostrei para elas, olha, vocês receberam os arquivos de Chapecó. Até porque, Fábio, todo mês nós estamos falando de uma análise de 2015, nós estamos em 2017. Então, todo mês, quando nós fizemos o faturamento do SUS, nós entregamos para o gestor municipal através de um disquete, aonde ele processa no sistema, sai uma crítica, que a auditoria de Chapecó analisa e vê se algum procedimento que foi feito não está em conformidade à glosa. E se não há glosa, então o pagamento é feito na integralidade, dentro do teto. Tá? E essa informação ela é gerada automaticamente em Brasília, por vários relatórios. Mas o Departamento de Certificação criou um relatório em específico, tá? Aonde ele se baseia. E esse relatório no sistema não estava aparecendo quando essa pessoa fez a análise, segundo ela, foi o motivo de deferimento. Ela diz no parecer que o hospital encaminhou o relatório de atividades, onde constava o atendimento SUS e o não SUS, mas que ao verificar no sistema da SUS, ela não encontrou essa informação. Então, burocraticamente, ela diz, o hospital não cumpriu a atividade. Ora, então tu te pergunta, mas você está lá há 20 anos fazendo a mesma coisa, por que nesse ano não fez? Fechou o hospital? Não funciona mais? Aí, como diz o próprio doutor Valdir, por que não passaram a mão no telefone e ligaram para Chapecó? Olha, vocês não deram informação, vocês não localizei. Embora tenha outras maneiras de se buscar essa informação no sistema, como eu te falei no sábado. Certo. Então, o que eu fiz? Eu cheguei e disse, olha, está aqui a comprovação. Ela levantou prontamente, fomos até um computador na parte de trás, onde ela fez a leitura. Né? Ao processar, estavam lá os arquivos. Né? E esses arquivos, então, não puderam ser abertos por ela, porque o DataSUS não havia gerado a informação. Então, me desloquei até o órgão abaixo, no andar de baixo, e recebi a informação que levaria 20 dias para se autoprocessar a informação. Então, em suma, Fábio, e diante disso,
para não se perder o prazo, nós fizemos o recurso, tá? Que está sendo protocolado provavelmente hoje, que dia 14 está entrando. Tá? Prazo para que seja analisado, na lei não diz. Tá? Não estabelece um prazo mínimo. Mas a expectativa tá? é positiva? Mas há a promessa, sim, da doutora Maria Vitória, que assim que entrasse o recurso, ela faria a reanálise. Bom, isto prejudicaria todas as instituições filantrópicas que tiverem deferimento, como, por exemplo, a própria FAES, que é a Fundação Hemocepom de Florianópolis, de não receber também as emendas? Sim. Por isso, a bancada catarinense, os deputados e senadores se mobilizaram, tá, e solicitaram ao ministro da Casa Civil um decreto prorrogando a vigência dos certificados de filantropia para que não houvesse uma impactação nas emendas. Tá? Isso provavelmente, segundo o deputado Valdir Cota, está sendo para ser publicado. Tá? E qual é a exigência? Desde que tenha o recurso no Ministério. Tá? Então nós temos o recurso em andamento. Tá? Então, qual é a minha expectativa? Ora, pela experiência que eu tenho, são 20 anos que nós somos filantrópicos, não tenho dúvida nenhuma, Fábio, que vai ser feita a renovação da filantropia do hospital. Agora, essa informação, só para entender direitinho, vocês encaminham, então, para o município, e o município é que faz esse comunicado? A gestão de Chapecó é plena, Fábio. Se nós, por exemplo, Coronel Freitas, nós encaminhamos para o estado de Santa Catarina essa informação. Porque a gestão pactuada do hospital de Coronel Freitas é com o estado de Santa Catarina. Tá? O gestor pleno, no caso lá dos municípios, onde o Coronel Freitas está inserido, é Santa Catarina. Encaminhamos assim como nós encaminhamos do HRO e do HC para o gestor de Chapecó. Para compreender, é um pouco complexo de compreender, porque é um sistema, o sistema ele é único. Né? É digamos assim, é um grande computador que fica lá no Rio de Janeiro, que é o DataSUS. E todas essas informações vão para lá. Quem faz a gestão do SUS aqui em Chapecó é o gestor pleno aqui do município, é o secretário de saúde do município, que é o gestor de saúde. E todas essas informações vão para a base do sistema aqui na Prefeitura de Chapecó, aqui na Secretaria Municipal de Saúde. Chegando na Secretaria Municipal de Saúde, é processado, daí vai para a base do DataSUS, que todas as informações de atendimento do Brasil vão para a base do DataSUS. Lá, o burocrata lá de Brasília podia simplesmente olhar na base do DataSUS, que todas as informações estão lá, e ele iria se certificar que os atendimentos foram os mesmos, praticamente os mesmos ao longo de uma década, mais de uma década. Porque não é só o SUS que recebe. A gente está falando, claro, da filantropia, mas os recursos, se houvesse um problema de comunicação, o recurso para o próprio município também não seria... Exato, Fábio. Se o município não presta a informação, o recurso não vem. Poderia vir por 1 ou 2 meses, mas com certeza, a partir do 3º mês, tá, o próprio Ministério viria que o sistema não está sendo alimentado, né, o município teria, digamos, o bloqueio do repasse dos recursos, né? Seria natural. Se ela chegasse, se ela olhasse no sistema do DataSUS, ela iria perceber que no ano de 2014, era só olhar lá, no ano de 2014, por exemplo, atendimento de ortopedia foram 13.300. Está lá na base do DataSUS. No ano de 2015 foi 14.487. Está lá na base do DataSUS. Em 2016 foram 16.564 atendimentos de ortopedia. Está lá na base do DataSUS. E ela iria verificar que o atendimento foi gradativamente superior ano a ano. Da forma como tem de ortopedia, como os atendimentos de ortopedia, as internações, por exemplo. As internações no hospital regional, as internações, por exemplo, no ano de 2014 foram internadas 25.001 uma pessoa, lá em 2014. Lá em 2015 foi um pouquinho menos, 24.535 internações que foram feitas no hospital regional. E lá no ano de 2016 foram 25.695 internações que foram processadas lá dentro do hospital regional. E essas informações estão na base do DataSUS. Então, como é que teve essas internações? Como é que teve as internações de ortopedia, de
e das outras especialidades, vascular, por exemplo, todas as internações, todos os procedimentos estão lá na base do DataSUS. Em torno de 15 mil cirurgias feita cada ano, estão lá na base do DataSUS. Como é que o hospital não atendeu se todas essas informações estão na base do DataSUS? A única coisa que não foi feito, penso eu, é um relatório lá que o pessoal lá queria, mas aquele... Ou seja, a informação de Chapecó saiu. A informação de Chapecó saiu, estava lá na base do DataSUS. Talvez que eles não tenham feito era preencher um relatório lá da forma que o auditor lá queria, penso eu, né? Certo. Eu acho que até houve um reconhecimento do próprio Ministério, não houve? Recentemente, com o número de cirurgias realizadas aqui no HRO, Sim, Fábio. Na área da oncologia, né? Para você ter uma ideia, em novembro do ano passado saiu o recredenciamento dos procedimentos de oncologia. Então foi uma reclassificação dos hospitais de oncologia. Tem 2 hospitais em Santa Catarina que tem o nível A, que recebe um valor um pouquinho maior, que são hospitais que fazem mais de 1.000 cirurgias ano de oncológicas. Tem 2 hospitais que fazem mais de 1.000 cirurgias oncológicas por ano. O primeiro hospital que faz mais de 1.000 é o Hospital São José, do município de Joinville, que fez 1.053, em média 1.053 cirurgias ano, e o hospital nosso aqui, que faz 1.663 cirurgias ano. Ou seja, mais de 600 cirurgias a mais do que o segundo colocado. São os únicos 2 hospitais que superam... Cirurgias pelo SUS, né? Pelo Sistema Único de Saúde, né? Certo. Eu tenho que fazer um intervalo, nós já voltamos com esse assunto, vamos falar também de outras questões envolvendo o nosso hospital regional. 12:09, 22 graus e meia temperatura. Estou conversando aqui com o assessor jurídico da Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, o administrador do Hospital Regional do Oeste, respectivamente Paulo Winkler e também o Osmar Arcanjo Oliveira. Já voltamos. Chapecó Notícias. (8h51) é a Rádio Chapecó e o nosso Chapecó Notícias no AM 1330, 10 kW, falando para os 3 estados do Sul e também na internet. E na internet estamos lá na nossa página no Facebook, que é o Rádio com Imagem, né? Para você ver e ouvir a nossa programação. Maria Zenaide, obrigado pela companhia. Kátia Lima, Flávio Nardon, também temos aqui outras manifestações, Jailson, Francisca, Nair. Tem muita gente perguntando aqui da Oeste Mania. Daqui a pouco a gente vai tratar aqui a respeito, mas né, nós estamos conversando aqui com o administrador do HRO, que é o Hospital Regional do Oeste, o Osmar Arcanjo Oliveira, e também o Paulo Winkler, que é o assessor jurídico do HRO, da Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, né, que é quem gere, né, aqui o nosso hospital regional, também o Hospital da Criança e o hospital lá de Coronel Freitas. Bom, com relação à filantropia, então aqui vocês têm um entendimento positivo de que com certeza, Fábio, reverta nos próximos dias. Muito bem. Vamos então já entrar aqui na questão aí da Oeste Mania, e eu tenho aqui algumas informações que foram repassadas, né, dias atrás, porque houve a suspensão da comercialização, né? Oeste Mania é um título de capitalização? Não, um título de doação. Essa é a grande diferença, Fábio. Ou era capitalização? Não, nunca foi. Nunca foi? Pelo menos na nossa promoção. Certo. Tá? Então vamos aqui entender isso, porque com a suspensão, há também, se não vende, né? Os recursos não são arrecadados pela empresa, enfim, que toca o negócio. Mas nós tínhamos um repasse que inicialmente, lá no surgimento, acho, dessa modalidade, era feito para Cruz Vermelha e depois passou a ser feito para o Hospital Regional. Lembro que ano passado nós estivemos lá, né, acompanhando tudo. Sim. E através desse recurso passado pela Oeste Mania, vocês também começaram a construção de um novo anexo aí na estrutura para instalação de um tomógrafo. A relação com o hospital se dividiu em 3 momentos. O primeiro momento lá na parceria, que foi quando a modalidade era feita ainda via Cruz Vermelha, do qual foram destinados doação de medicamentos e materiais. Foram R$585 mil em compra de medicamentos e materiais que foram comprados
pelo CNPJ da Cruz Vermelha e doado ao hospital, né? Entregues no hospital, materiais e medicamentos. O segundo momento, já com a Associação Nacional da Vida, que foram 1.600.000 e poucos mil, que daí os recursos foram doados ao hospital, foram comprados basicamente materiais de órteses e próteses, que nós estávamos com, em função do atraso de pagamentos do Estado e da União, nós estávamos com quase 1 milhão em dívida com os fornecedores, e daí esse valor serviu para negociar aqueles valores e foi feito o pagamento daqueles valores, retomado as cirurgias que estavam até sendo suspensas, e daí o restante dos valores foram feitos para dar a entrada para o pagamento do tomógrafo e a entrada para a primeira parte da obra lá, aonde vai ser onde vai ser colocado o tomógrafo. Né? Que é um tomógrafo especial. Está vindo de onde esse tomógrafo? Esse tomógrafo foi comprado da Toshiba do Brasil. Ele deve estar chegando aí no início do próximo mês, até o final do mês de março ele estará entregue aqui em Chapecó. E ele vem do Japão, foi importado pela associação vindo do Japão. Bom, o Paulo falou que trata-se de doação. Por que há esse entendimento? Fábio, o que é a diferença bem simplesinha de certificado de título de capitalização e um certificado ou título de doação? Certo. A capitalização, Fábio, a pessoa adquire o título, concorre a um prêmio e tem o direito de resgatá-lo ao final de 1 ano, 2 anos, como existe, tem a Telecena. Eu acho que esse é o exemplo, esse é o exemplo mais claro. Né? Tá? E o título que a SUSEP autorizou a comercializar as entidades filantrópicas da qual nós estamos inseridos, por isso que a associação é a promotora desse evento, tá? Você concorre ao prêmio, mas você está doando. Lá no título você diz... Porque aí vem aquele canhotinho que você preenche com seus dados, autoriza a doação, exatamente, que me seria de direito para a entidade tal, no caso que seria... Essa é a finalidade dessa promoção. Certo. Tá? Então, basicamente é isso. O Ministério Público Federal, ao ajuizar a ação, ele entende de forma diferente. Tá? Aí houve uma liminar. Eu queria ressaltar que essa ação não é de agora. Ela foi protocolada em 2015. Tá? Nós ainda não fazíamos parte da promoção. Foi justamente na época que nós recebemos as primeiras doações, quando o SCAP visitou a diretoria e o conselho do hospital. Tá? Nós, obviamente, era uma atividade nova, tá? Nós nos certificamos de ter, desde solicitar o contrato, as pessoas que iriam fazer, exigimos que contabilmente todas as pessoas que prestem esse serviço tenham um contrato, seja através do microempresário que está hoje, ou através das empresas, como a aquisição da mídia, do próprio prêmio. Então nós nos certificamos de algumas garantias. Tá? Inclusive, Fábio, a própria SUSEP estabelece, tá, uma caução prévia, tá, antes do sorteio. A pessoa comercializa, deposita numa conta, que é justamente para garantir que a pessoa que adquiriu, tá, se houver, como agora, por exemplo, o cancelamento do sorteio, né, ele tem o ressarcimento daquilo que ele ia doar e que de repente ele não quer mais doar. Tá? Então, isso existe, esse é um pré-requisito. Dentro da própria lei que estabelece essa certificação, tá? Essa modalidade, de sorteio, tá? Ele também prevê, tá? Que nós, os promotores, a entidade filantrópica, destinem uma parte para investimento e outra parte para custeio. Tá? E o que é mais interessante, Fábio, no estado de São Paulo, que é a referência da Investcap, eles têm uma parceria com o Hospital de Câncer de Barretos, tá? Onde esse hospital é mantido com recursos dessa modalidade. E consegue
é famoso hoje no Brasil inteiro como referência de câncer, mas ele é mantido por isso. O pessoal diz, meu sertanejo está... Não, a contribuição dos shows artísticos do sertanejo é pequena em relação lá. E tem Jaú, no estado de São Paulo, tem aqui em Santa Catarina, tem Joinville há muitos anos, tem Blumenau e Chapecó, era uma cidade nova. Tá? Começou praticamente, imagino eu, que em 2013 ou 2014, por ali. Tá? E aí, agora, da promoção da associação, onde nós começamos a fazer, nós temos tudo dentro do critério tá? De se comprar, adquirir e prestar conta. Certo. Tá? Então, isso vai ser levado ao juiz. É, toda essa aquisição do tomógrafo, a ampliação, a compra dos medicamentos, tudo isso passou por processo de licitação interna, dentro da parte administrativa, que não é uma licitação pública, mas é semelhante a isso. Tá? E está todo documentado, nós estamos trazendo isso ao processo. Então, a associação... porque houve o pedido do Ministério Público Federal, sim, que foi acatado pela Justiça, certo? Sim. E aí a decisão que deve ser cumprida. A ação não, exatamente, a ação não é proposta contra a associação. Pois essa ação aí civil pública... quero chegar, porque quem poderia estar respondendo aqui é a Invest, né? Exatamente. A ação foi proposta contra a Invest e a USCap. Mas vocês não são parte do processo ainda. Nós hoje comercializamos, tá? Somos os promotores desse evento. Certo. Tá? Então, a associação vai entrar, sim, como um terceiro interessado nesse processo. Tá? E aí, como expliquei, quando há uma liminar, você cumpre, a liminar judicial você cumpre. Você tem que atacar, na expressão jurídica, essa liminar. De que forma? É o agravo, chama-se agravo instrumento, para quem? Para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Ele poderá mudar a decisão, que a gente chama de decisão ACOD, decisão do juiz de primeiro grau. E isso está sendo feito pela Invest, tá? E nós estamos entrando junto nesse processo. Tá? Mas aí essa decisão também é por liminar? Essa decisão que vem... Sim, quando o agravo é distribuído no tribunal, ele vai para uma das turmas. Tá? Existe um desembargador relator e um revisor. Tá? O relator recebe, ele pode dar efeito suspensivo à decisão de primeiro grau. Isso é atribuição do relator. Como pode não dar também. Se ele dá, suspende-se a decisão de Chapecó. Tá? Decisão liminar, que antecipou a tutela, suspende-se. Se ele não concede, fica para que a turma julgue esse agravo. Tá? Essa é digamos assim, simplesmente, de forma simplificada, a dinâmica da lei. Então, protocolado esse agravo, aguarda-se a decisão, né, do desembargador relator do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Essa é a dinâmica da coisa. A gente está falando de um recurso na ordem de quanto que vem para o hospital? Para o hospital é de 270 mil a 300 mil por mês. Nesse período todo que o recurso entre doação de materiais e medicamentos e recursos foram na casa de 3.168.000 reais, que já entraram desta modalidade para o hospital. Até para deixar bem claro, houve algum problema em algum momento nesse repasse? Com o hospital, não. Não, de maneira alguma. Certo. Essa é uma decisão que também não tem assim, um prazo estabelecido, não dá para a gente... O judiciário, embora o processo hoje é eletrônico, né, Fábio, o que faz com que os processos sejam mais ágeis, né, mas não tem realmente distribuído eletronicamente, vai por sorteio para uma turma, né, e aí o relator recebe, então ele pode despachar no mesmo dia, ou dia depois, em suma, ele pode pedir informações, aí é do trâmite jurídico, né. Esse equipamento custa menos quanto? Esse equipamento ele foi adquirido de uma forma promocional, ele custa mais de 2 milhões, mas como ele foi comprado em apenas 3 parcelas, foi 1.770.000. Certo. E mais estrutura física? Mais estrutura física em torno de 2 milhões e 200 mais ou menos. Já tem esse recurso... Basicamente era o recurso desses recursos que ainda nós não temos em caixa para fazer a cobertura, que daí a diretoria que vai definir, né? Certo. São 630 mil, ou seja, nós temos 890 mil e faltam ainda pagar tanto da obra quanto do equipamento, faltam arrecadar para pagar 630 mil reais. Muito bem. A gente aguarda os desdobramentos, né? E certamente teremos aí nos próximos dias alguma
manifestação, né? Com relação a, só para a gente recuperar aqui, filantropia, então, hoje deve dar entrada no sistema. Sim, está sendo protocolado, né, em Brasília. E com relação à S-Mania, vocês também agora... como nós somos terceiro, exato, a Invest deverá propor o agravo e nós também protocolaremos como terceiro nessa interessado. Semana ainda, possivelmente? Provavelmente. Muito bem. Ok, vamos aguardar e ver aí de que forma tudo isso se desenrola, certo? Quero agradecer a presença de vocês. Não sei se vocês gostariam de complementar algo aqui em cima do que a gente já falou. Sempre é um prazer estar aqui conversando com você, né? Queremos agradecer a atenção dispensada aí, agradecer aos radiovintes e dizer que a gente está aqui porque o nosso presidente ainda está se recuperando de uma cirurgia no joelho, mas acho que lá para a semana que vem ele já está novamente no batente, seu Severino, e daí ele, sempre que possível, ele vem aí dar as informações que são necessárias lá do nosso hospital. Eu não sei se ele vai encerrar a carreira agora ou não, né? Mas o futebol está perdendo um goleiro aí, né? Perdendo um goleiro aí. Está se recuperando aí da enfermidade. E a academia perdendo o cliente, né? Que volta, eu vi aí o doutor Severino com a mochilinha, né? Indo ou vindo para a academia, né? Mas obrigado, Osmar. Paulo, a gente conversa. Da mesma forma, agradecer a oportunidade de vir esclarecer a população, né? A associação ela é muito transparente nos processos dela, a gente faz questão de trazer a público, né? Todos os documentos, investimentos que se faz, né? São um grupo de 43 associados que representam diversas entidades, né? Podemos citar desde Lions, Rotary, Ação Comercial e Industrial, que sempre foi o guarda-chuva da associação. Então, em função dessas inúmeras entidades, né, tanto o conselho, que é formado por elas, como a diretoria faz questão de trazer a público os esclarecimentos necessários, né? E questão de filantropia e S-Mania, aguarda-se, né, o órgão, no caso da filantropia, a questão administrativa, o recurso administrativo, em relação ao S-Mania, a decisão judicial que poderá revogar, eliminar ou mantê-la, né? Então, isso é da justiça, a gente aguarda, né, as decisões que virão pela frente, né? Se botar à disposição, agradecer mais uma vez, Flávio, e um bom dia a todos. Ok, bom dia, um abraço, obrigado. O Paulo Winkler, que é o assessor jurídico, e o Osmar Arcanjo Oliveira, que é o administrador do HRO, conosco, falando aqui sobre as atividades da Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreiras, questões pertinentes ao nosso Hospital da Criança, nosso Hospital Regional. A gente vai para o último intervalo e volta para fechar o programa logo na sequência. Chapecó Notícias. Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br.